Olá a todos. Sei que neste momento ninguém está a ver em direto, mas também não é esse o propósito do vídeo. O propósito do vídeo na realidade é tentar esclarecer as pessoas, como sempre. Espero que seja um vídeo curto. Tenho aqui umas pequenas anotações, mas provável que se prolongue um pouco. Seja como for, quem busca a verdade verdadeiramente não tem problema em passar 1 hora, 2, 3, 4, 10, seja como for, a estudar realmente assuntos que são de veras importantes e eu diria até que no mundo cristão não se falam destes assuntos como deveriam, como se deveria falar, para realmente as pessoas poderem realmente saber o que é que envolve todo o plano da redenção, o plano da salvação que Deus realmente veio trazer ao mundo por meio de seu Filho. Aconselho a você que está a ver ou que vai ver, obviamente às vezes não temos tempo e não conseguimos ver o vídeo todo ou acompanhar, mas este assunto é muito, muito importante. O título aí realmente já diz tudo. O problema real do homem e a solução real, porque nós, como os doutores hoje em dia e como o sistema de saúde, eles aplicam sempre uma cura que não é uma cura, é um remédio que remedeia, que não vai direto à causa da doença. Os doutores e a medicina hoje em dia, eles tratam com sintomas. E eu, de 7 anos que tenho estudado as escrituras sagradas e visto o que se passa no mundo cristão, realmente é exatamente a mesma coisa. O mundo cristão e os seus ensinos, eles tentam curar, vamos dizer, a doença de uma forma superficial e tratando os sintomas e não indo direto à causa. Então hoje o que eu vou fazer é direto à causa. Qual é que é realmente o problema do homem? Qual é que é realmente a questão que envolve todo o plano da salvação? Muitos, infelizmente, com uma mente que foi indoctrinada, lavada pelo sistema religioso, pelas suas denominações, e não leem a Bíblia, querem nos fazer entender que o pecado, obviamente, é óbvio que o problema do homem é o pecado, não é? Não é preciso trazer muitas informações em relação a isso, porque todos nós sabemos que o problema do homem, e quando eu falo do homem, é óbvio que eu estou a falar a palavra Adão, quer dizer no seu comprimento completo, humanidade. Então, quando eu falo em homem, inclui mulheres, crianças, a humanidade, a raça humana. Então, a raça humana, ou vamos dizer o homem, Adão, quer dizer, não é? A humanidade, ela tem um problema, claro, que é um problema gravíssimo. Por isso é necessário um Salvador, não é? Porque nós estávamos perdidos e precisávamos de realmente salvação. Agora, muitos querem nos levar a entender de que o nosso problema é realmente a transgressão de uma lei. Então, o que é que aconteceu? No Jardim do Éden, Deus deu uma regra, ou vamos dizer uma lei, e Eva, primeiramente, como nós sabemos da história, ela decidiu desobedecer a Deus. E ao desobedecer a Deus, acabou por levar o seu marido com ela, né? E então o mundo
cristão, na sua maioria, quase na sua totalidade, acredita que o problema está aí, está em Deus ter dado uma regra, uma lei, e o homem ter desobedecido à lei, então entrando em pecado. Então Deus tendo sido quebrada a lei, a justiça de Deus, agora porque Deus desobedeceu à lei, o homem tem que pagar pela morte por causa da desobediência dele para com a lei de Deus. Então é esse o problema que muitos acreditam que existe, mas o problema não é esse de fato. O problema é muito mais profundo do que isso. Se nós formos ver, primeiro, se formos a 1 João 3,4, aqui em 1 João 3,4 é o verso que toda a gente sempre, não é, vai buscar para dizer o que é o pecado. Então eles baseiam-se e depois eles simplesmente não conseguem sair dessa e dizer que o pecado não pode ser mais nada para além disto. Então, em 1 João 3,4 diz claramente aqui, não é? João diz, não é? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esta é uma forma clara de dizer o que é o pecado. Mas não é a única forma, nem é a forma mais profunda e nem é a forma essencial. Eu até diria que a transgressão da lei eu diria que é o fruto do pecado. Tal como existe o Espírito e os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, paciência, justiça. Também os frutos do pecado são todas as coisas que nós sabemos, porque nós somos humanos, bem sabemos. Mentira, cobiça, assassinato e por aí vai. Então as pessoas querem nos fazer entender de que a única forma de entender o porquê, porque elas têm esta mente legalista e elas querem girar tudo em torno de uma lei. Então, o que é que acontece? Se o nosso problema, o problema da humanidade, é a transgressão de uma lei, qual é que é a solução? A solução é a obediência a uma lei. É óbvio. Não há que fugir desse pensamento. Não dá para nós fugirmos desse pensamento. Se o problema do homem, ao princípio, foi a transgressão de uma lei, a solução para o problema do homem é a obediência a uma lei. Mas não é verdade isso. O problema do homem não foi a transgressão de uma lei. E eu vou passar a tentar explicar essa situação um pouco melhor. Se nós nos lembramos o que é que aconteceu no Éden, Deus criou o homem, depois a partir do homem a mulher foi tirada, então Deus só criou uma vida, de fato, foi a vida do homem. Deus nunca mais criou nenhum ser humano. Isso é interessante, as pessoas às vezes pensam que Deus criou cada ser individualmente, mas isso não é verdade. Deus só criou um homem, um ser humano. A partir desse ser humano, a vida de Adão prolonga-se até aos dias de hoje. Inclusive, a vida de Eva pertence a Adão. Mas isso já é outro assunto. Mas o que é que aconteceu? Deus criou esses dois seres, não é? De fato, ele criou Adão e gerou Eva de Adão. E quando isso aconteceu, depois Deus preparou um jardim maravilhoso com tudo o que eles precisavam. E pôs uma árvore no meio desse jardim, e essa árvore seria um teste. Um teste para quê? A árvore seria um teste. Não que o problema seja... Obviamente nós sabemos que o problema não foi o fruto, porque Deus, para já, ele não come, não é? E ele não precisa de frutos. Ele pode criar trilhões de frutos. O fruto não é o problema, nem a regra que foi dada é o problema. Nós já vamos ver qual é que é o verdadeiro problema. Quando a árvore é posta no meio do jardim, o que acontece é que é posta como um teste. Um teste de quê? De lealdade, de confiança do homem para com Deus. E é óbvio que Deus deve ter avisado que havia um ser que iria tentar enganá-los e por aí, não é? Agora o que é que acontece? Eva, ela afasta-se do seu marido
e vagueia por ela própria e vai parar ao pé da árvore. Encontra lá a serpente, todos nós sabemos da história. Agora o que é que acontece? Se nós formos ver o que é que a serpente diz coisas realmente que é Satanás, como nós sabemos, diz coisas que são interessantes. Mas ela teria que dizer, obviamente, tudo o que a serpente deve ter dito não se encontra na Bíblia. A Bíblia dá só uma amostra, não é, daquilo que poderia ter sido a conversa entre a serpente e Eva. Mas o que aconteceu verdadeiramente foi que a serpente conseguiu convencer Eva de uma forma tão completa, tão perfeita, de quê? Do que é que ela convenceu Eva? De que Deus estava a mentir. Porque Deus disse assim, tu vais morrer. Ela disse, não vais morrer. Ele está a tentar guardar o fruto, porque ele sabe, se comeres do fruto vais tornar-te igual a ele. E a serpente raciocinou tanto e fez um argumento tão forte que ela, Eva, acabou por acreditar 100% em quê? Que Deus era mentiroso. E o que é que acontece? Porque ela teria mesmo que estar convencida na sua mente 100%. Porque Deus diz assim, tu vais morrer se comeres o fruto. Imaginem nós, se eu tenho um copo com água e tenho um irmão ao meu lado e eu digo assim ao irmão, olha, não bebas esse copo tem veneno. Esse irmão só vai beber desse copo de água se ele tiver 100% de certeza que eu estou a mentir. Porque se ele tiver 5% de dúvida na sua mente que eu estou a falar a verdade, que eu não estou a mentir, ele nunca vai tocar no copo, porque o veneno vai matá-lo, né? Ele não vai tomar essa chance de morrer. Foi o que... Então Eva, ela tinha 100% de certeza que Deus estava a enganar ela e que Deus era um mentiroso. E o que é que acontece? Há algo na mente. Aqui é que as pessoas e a maior parte das pessoas não entendem qual é que é o verdadeiro problema do ser humano. Que não é um problema superficial, é um problema realmente profundo e trata realmente com o interior do ser humano, podemos dizer, na sua mente, no seu coração. Então, ela no seu coração, na sua mente, ela estava 100% certa de que Deus era mentiroso porque Satanás tinha convencido ela. E ela tomou do fruto e comeu. Agora vamos fazer um pequeno exercício intelectual. Vamos pensar assim. Imaginem que até aquele momento Satanás já tinha convencido ela 100% de que Deus era mentiroso. O que é que acontece? Imagina que aparecia um anjo ali, mas ela já estava 100% convencida na sua mente que Deus era mentiroso. No momento em que ela ia a pegar a fruta, o anjo aparecia. O que é que vocês acham que iria acontecer? Ela não ia tomar da fruta? Será que haveria algum problema? É claro que iria haver um problema. Porque ela na sua mente a sua mente já estava corrompida. E de facto o que acontece numa linguagem mais bíblica, o que aconteceu na mente dela foi ela perder a confiança em Deus. E de facto a palavra fé no seu sentido mais perfeito de explicar seria confiança. Confiança, 100% de confiança em Deus. E ela perdeu esta confiança em Deus. E o que é que diz a Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé o que é que acontece? O Espírito de Deus não pode habitar dentro de nenhum ser. Nem ser humano, nem qualquer outro ser. Ela, quando começou a passar a desconfiar de Deus e achar que ele era mentiroso na sua mente, o Espírito de Deus afastou-se dela. O Espírito de Deus a afastar-se de qualquer ser, o que é que acontece? Esta é uma lição que todos nós devemos aprender, é que só Deus é bom, só Deus é justo. Mais nenhum ser em todo o universo, qualquer criatura que exista, por ela mesma, em sua própria natureza, não é boa, nem justa, nem amor, nem santa. Não é. Só Deus é isto. Quando qualquer ser é o templo do Espírito Santo. E estes assuntos têm que ser mais explicados. Mas a Bíblia diz isso claramente do homem e não só do homem. Qualquer ser, de fato, é o templo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não habita nesse templo, se só Deus é bom, quando Deus se afasta desse ser, o que é que sobra? Só mal.
só trevas, não sobra mais nada. A mesma coisa, eu vou fazer um pequeno exemplo, um paralelo com, por exemplo, o frio. O frio é realmente a ausência do calor. O frio só existe porque o calor não está presente naquele momento. Se o calor se aproximar, o frio desaparece. As trevas é a mesma coisa. O que é que acontece? Se houver trevas, se a luz chegar, as trevas desaparecem. Se a luz se afasta, as trevas ficam. A mesma coisa, o mesmo exemplo é igualzinho com o Espírito de Deus e com Deus. Onde Deus está, há perfeição, há bondade, há amor, há justiça. Onde Deus não está, só sobra miséria. O que é que acontece? Eva, quando decidiu desconfiar de Deus, afastou o Espírito de Deus automaticamente dela, porque Deus não pode habitar num templo, ou vamos dizer, numa pessoa, ou num ser, que não confie nele 100%. Então Deus afastou, só ao afastar-se ela ficou o quê? Afastada de Deus ficou o quê? Má, completamente, 100% má, sem ser capaz de fazer nada de bom, nem poder por ela mesma voltar a Deus. Impossível. Só depois podemos, noutro estudo, podemos explicar porque é que era necessário vir um ser divino e humano ao mesmo tempo. Mas eu não quero ir por vários caminhos. Mas ela afastou-se, ficou completamente má, levou a fruta ao marido, o marido acabou por confiar nela e também desconfiar em Deus, porque ele teve mesmo que também, nesse caso, há quem diga que ele amou tanto ela que preferiu amar mais a ela do que a Deus. De qualquer forma, é uma forma de idolatria, vamos dizer. Vais pôr a tua mulher acima de Deus, então Deus também se separou dele. E aí está o verdadeiro problema do homem. O verdadeiro problema do homem é que o homem se afastou de Deus. E o homem só por ele é impossível fazer o que Deus só pode fazer. Por isso é que a lei de fato só pode ser cumprida com Deus literalmente em nós. Porque só Deus pode fazer aquilo que só Deus pode fazer, não é? Agora, o pecado não começou aí, na realidade, não é? Nós sabemos que o pecado, ele começou com um ser chamado Lúcifer, no céu. Ele era um anjo magnífico. Há quem diga que era o terceiro em ranking. Quer dizer, havia uma hierarquia e ele era o terceiro. Era o Pai, o Filho e Lúcifer. Neste momento é o Pai, o Filho e Gabriel. E o pecado começou com esse ser. Aqui em Ezequiel 28 dá-nos um pequeno excerto aqui do que é que aconteceu no céu. E aqui em Ezequiel 28, 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, onde é que a iniquidade se achou na primeira pessoa em toda a eternidade? Onde é que ela se achou? Nele. Não foi que ele começou a matar e a roubar e a dizer mentiras e a cobiçar. Não. Algo na sua mente, dentro dele, começou a fermentar e é este o sentido que eu quero trazer. É que o pecado é algo profundo dentro do homem. É óbvio que tem que ser assim. É como uma árvore, não é? Nós que plantamos coisas e sabemos como é que funcionam as árvores, nós sabemos que uma árvore, se ela tiver a dar frutos ruins, não é? Certamente algo se passa com a árvore em si. Nós não vamos... Temos vários frutos maus, sei lá, não estão com bom gosto ou não estão com algum problema. Isso... O que o cristianismo moderno faz é assim: ele tira os frutos maus e tenta pôr frutos bons e chega lá e cola os frutos na árvore e diz: olha, estão a ver? A minha árvore tem frutos bons, mas na raiz ou na própria árvore existe um problema. Para o próximo ano vai dar outra vez frutos maus e vai sempre dar frutos maus. Eles não entendem que o problema tem que ser na raiz. Realmente, de onde vem o problema, para depois
ter as consequências que é os frutos maus, não é? A árvore tem um problema, por isso é que tem os frutos maus. Então, é isto que eu estou a tentar trazer, não é? Que o homem, existe um problema no homem muito profundo e não é o comportamento do homem não é o problema de fato. Porque nós temos de saber porque é que ele se comporta daquela forma. Uma pessoa que rouba, imaginem, a lei faz isto. A lei, por exemplo, faz isto. Qualquer lei legal que os governos aplicam, ela faz isto. Existe um problema na sociedade, ou vamos dizer no homem. Imagina que o homem. Vamos dizer que ele é ladrão, ou tem uma tendência para roubar. E é feita uma lei e, obviamente, tem que ser aplicado um castigo. E um castigo, quanto mais o castigo for rigoroso, mais a lei vai ser cumprida. Então, é aplicada uma lei. Quem roubar, vamos cortar a mão, ou as mãos, imaginem. Quem roubar vai ficar sem mãos. Então, a pessoa, antes de roubar, vai pensar duas vezes. A pessoa não vai roubar, ela quer ficar com as suas mãos e então não vai roubar, porque ela vai pensar, se eu for apanhado eu vou ficar sem as minhas mãos, então eu não vou roubar. Então, o objetivo da lei, ela acaba por ser cumprido, que é o quê? Controlar o comportamento daquela pessoa. A lei é dada para controlar o comportamento. Se ele é ladrão, se ele roubar eu corto-lhe as mãos, então ele vai ficar com medo do castigo, não vai roubar, então ele vai se comportar certinho. E o que é que acontece? Essa pessoa vai realmente comportar-se desse jeito por medo, mas na realidade o seu coração vai ser sempre um coração de um ladrão. E quando, por acaso, ele souber que certamente não vai ser apanhado e que vai conseguir escapar, ele vai roubar. Porque ele é ladrão no seu coração. E isso é o que as leis fazem. As leis legais, judiciais, elas fazem isto. Elas tratam com o fruto, com o comportamento. E não tratam, obviamente, com a natureza. O que é que vem Deus fazer em Jesus Cristo? Deus vem em Jesus Cristo e Ele trata do verdadeiro problema, que é a natureza do homem. E ela só pode ser tratada como? Através de uma vida nova. Por isso, Jesus disse, aquele que não nascer do Espírito e da água, nunca pode entrar no reino dos céus. E se nós precisamos de nascer de novo, se Jesus diz assim para mim, olha, tu tens que nascer de novo, primeiro eu vou ter que morrer. E depois ele está-me a dizer assim, a tua vida não vale nada, a tua vida é um lixo. Tens que morrer, joga essa vida fora e aceita a minha vida. É óbvio. Então, é este o Evangelho. Na realidade, é Jesus Cristo em nós, como Paulo disse, não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim. Não é? Agora, a vida que eu agora vivo, viva pela fé do Filho de Deus, Jesus Cristo em mim, a esperança da glória, não é? Então, é isso que eu estou a tentar passar, não é? Que existe um problema no homem, que não é um problema de comportamento. O comportamento é um problema, claro que é um problema, não é? Nós sabemos que o comportamento é um problema, não é? Mas se nós vamos tentar tratar do comportamento do homem aplicando leis com letras, isso só vai resolver a situação superficialmente. Se nós temos o exemplo dos judeus que durante quase cerca de 4.000 anos que os judeus andaram com a lei, não é? Eles tinham a lei, tinham várias leis. E o que aconteceu é que eles, na sua essência, no seu interior, eles estavam corruptos. Por isso eles acabaram por matar o príncipe da vida, Jesus Cristo, e ficaram com as suas leis e com os seus sistemas. Então Jesus queria trazer uma mudança, apesar que ele não era contra, ele vinha para cumprir, e eles, tendo as leis e tendo tudo aquilo, eles eram o quê? Jesus disse o quê deles? Vocês são sepulcros caiados, por fora estão todos bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão, cheios de ossos, cheios de sangue. Ele não disse todas estas palavras, mas eu acrescento aqui um pouco. Então, é isto de fato. O problema do homem é um problema gravíssimo, tanto que é tão grave que foi necessário o Filho literal de Deus vir e morrer. Isto tudo está interligado com a justiça de Cristo e é assuntos muito belos. Eu agora queria ler aqui umas passagens
por exemplo, como eu ainda há pouco estava a dizer, não é? Quando muitas pessoas dizem que o problema do homem, nós sabemos que é o pecado, mas depois eles aplicam o quê? Como ainda há pouco eu li, dizem que é 1 João 3,4, o qual eles dizem, não é? O pecado é somente a transgressão da lei, como diz lá em João, e muito bem. Mas, se nós formos, não é, rigorosos com a letra, como muitas dessas pessoas são, vamos ver que na Bíblia existem outras formas de classificar o pecado. Vamos aqui ver, por exemplo, em Tiago 4,17. Existem aqui outras formas de classificar o pecado. Então, se formos ir só pela letra como eles querem, nós vamos ter problemas, porque a única classificação de pecado não é só em 1 João 3,4. Existem outras classificações, como aqui, por exemplo, em Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vocês já pensaram quantas coisas isto abrange? E abrange um número enorme de coisas, não é? Porque se tudo o que a gente sabe que é bem nós não fazemos é pecado, então é muito para além de 10 afirmações que estão afirmadas em duas tábuas de pedras, não é? Vai muito, muito para além disso. Então isto é um dos exemplos que fala do pecado, que o pecado não é somente, como muitos querem nos fazer acreditar, o pecado é somente a transgressão da lei. Não, o pecado, na realidade, até agora, como eu tenho vindo a explicar, na verdade o pecado, na sua essência, é a separação do homem de Deus. Daí origina todos os comportamentos pecaminosos que obviamente têm que originar, porque só Deus é bom e o homem sem Deus torna-se 100% mau. Mas existe aqui, em Romanos 14:23, existe aqui outro exemplo que também nos fala, e este então abrange muito mesmo, abrange também muito. Por exemplo, aqui em Romanos 14:23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Vocês já imaginaram? Se nós formos a pensar nisso, tudo o que nós fazemos é pecado, então. Porque se nós formos ver o que é fé 100%, a fé devia ser classificada como uma confiança 100% cega em Deus. 100%. Que lembras do caso de Abraão? Que Abraão viveu cerca de 20 e tal anos com uma promessa de Deus que ia lhe dar um filho. E ele ficou até tão velho que ele... Eu não sei se ele devia ainda acreditar que Deus iria cumprir a sua promessa. Mas depois disso, o que é que acontece? Deus diz a ele para ir levar o seu filho a um monte para matar o seu filho. Depois de lhe dar o filho, Deus pede-lhe para matar o seu filho. Agora imaginem a fé deste homem. Como é que ele devia... todo o seu intelecto, todo o seu racional devia estar a dizer: não, isto não é possível. Mas ele o quê? Ele confiou 100%. Isto é confiança 100%. Não, mesmo que Deus me mande fazer isto, ele certamente me vai fazer ressuscitar meu filho. Seja como for, eu vou fazer. Ele é Deus, eu sou homem, ele sabe, eu não sei, não é? 100% de confiança em Deus. Então, aqui em Romanos 14:23 é mais um exemplo de que o pecado não é só a transgressão da lei, como muitos dizem. Agora, vamos a Mateus 5:27. Mateus 5:27. Está aqui um caminho aqui ao meu lado, que eu estou no trabalho. Tá? Se ficar um pouco de barulhento, é aqui o homem que vai sair. Então, aqui ainda há pouco eu falei nisto, né? Mas só para ver que Jesus fala do mesmo. Jesus ele aplica o problema do homem, e nós vamos ver mais um pouco, como um problema gravíssimo. Por exemplo, ele até agora aqui ele faz um apanhado do Velho Testamento e do Novo Testamento, não é? Diz assim, em 5:27, Mateus: ouviste que foi dito aos antigos, vamos dizer, a Moisés e a todo o povo israelita, não é? Não cometerás adultério. Isto vem de onde? Nós sabemos que isto é um dos mandamentos que foi dado, não é? Por Deus, não é? Dos 10 mandamentos, da lei moral. Então diz assim: ouviste dizer que para não cometeres adultério. Ok, muito bem. Eu, porém, vos digo que qualquer que adulterar numa mulher, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar,
já em seu coração cometeu adultério com ela. Vocês estão a perceber a diferença aqui do adultério como sendo um comportamento, uma ação, não é? O adultério em si é uma ação. Mas Jesus está a dizer assim, ouçam, o problema... Oh, claro que o adultério é um problema, é claro, não é? Mas o problema... Temos que ver a causa do problema. Qual é que é a causa do problema? É o coração. O coração do homem... O homem está mesmo a fazer barulho. Pronto. Parece que já parou. Então... O problema do homem não é... Na realidade, o nosso problema não é o comportamento. Nós temos que ver porque é que nós estamos a fazer isso. E Jesus está aqui a dizer, vocês têm que ter atenção no vosso coração. É um problema de interior. E esse é o verdadeiro problema. Se formos a Mateus 15, também Jesus, outra vez, dá-nos aqui mais um pequeno excerto do verdadeiro problema do homem. Mateus 15, do 11 ao 17. Vamos lá, 15, do 11 ao 17. Diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabeis que os fariseus... Eu não vou ler esta parte que isto não interessa. Mas eles não entenderam. Pronto. Mesmo os discípulos não entenderam. E os fariseus ficaram irados. Depois vocês podem ler para vocês, do 12 até ao 15. Agora vou ler até ao 16. Depois... vou ler 16. Jesus... Então, do 15. Eles não entenderam, os discípulos, e depois vieram à parte, depois de falar com Jesus, e disse: Pedro, como sempre, Pedro é boca grande, fala muito. Respondendo, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado para fora no esgoto, não é? Nós sabemos qual é que é o processo, todos nós fazemos isso diariamente. Se não fazemos diariamente, há um problema com o nosso sistema. Devemos realmente fazê-lo, pelo menos dia sim, dia não, porque, bem, isto é outro assunto. Mas o que sai da boca procede de onde? Do coração. E isso é o que contamina o homem. Outra vez, Jesus está a dizer o quê? Ouçam, tudo o que vocês puserem para dentro do vosso corpo não contamina em que sentido? Não contamina realmente a mente do homem, não é isso que contamina. Eu posso comer tudo o que eu quiser, isso não vai contaminar a minha mente, nunca. O que me pode trazer é doença e sofrimento. Mas a minha mente não é contaminada por isso. Ele diz, o problema é o que sai. O que é que sai? Sai de onde? Do coração. Quando fala-se do coração, pode-se dizer que é a mente, mas a mente também, se nós pusermos mesmo o dedo no local... Eu sei que para adventistas isto é quase como uma blasfémia, o que eu vou dizer. Mas o ser humano tem um espírito. É claro que o ser humano tem um espírito. Tal como Deus tem um espírito. Eu tenho um espírito. E na realidade, eu sou realmente espírito, na essência. Este meu corpo, ele vai ser destruído de uma forma ou de outra, ou vai ser transformado quando Jesus vier. Se eu, por acaso, estiver vivo, ele vai ser transformado num piscar de olhos. E se eu morrer, por acaso, agora, este corpo... Isto que eu tenho aqui agora não vai ser isto que vai voltar. Vai ser um corpo glorificado. Então eu não sou isto. Esta barba, este cabelo, tudo isto que eu não sou eu. Eu sou realmente espírito, tal como Deus é espírito. Então o que é que acontece? Quando quando Jesus está aqui a dizer que o que sai realmente procede do coração, é realmente o nosso espírito, ou a nossa mente, coração e espírito podemos juntar como sendo equivalentes, como sendo sinónimos. Então, quando ele está a falar que sai de dentro, o que eu quero realmente dizer, eu não vou entrar porque eu posso falar muito, e todos estes assuntos às vezes têm que ser um pouco mais aprofundados em certas áreas do que... Eu só estou a tocar assim por alto. Mas o meu objetivo realmente é dizer que o problema do homem é, obviamente, do coração, da mente, e não o seu comportamento. E o mundo religioso tenta tratar com o comportamento do homem, tal como os governos. Os governos, é claro que sim, eles não podem fazer mais nada. Só Deus pode reinar dentro e realmente transformar o ser.
Isso é um milagre que acontece. É um milagre. Só Deus pode fazer milagres. Então, vamos a João 2,23. Aqui tentar cimentar mais esta parte aqui do problema do homem realmente ser do interior. Eu acho que já ficou meio que garantido, mas existem muitos mais outros versos, sem dúvida. E a lógica diz-nos que é este o problema do homem. Por exemplo, aqui em João 2,23, Jesus está lá na casa de Lázaro, depois de ele ser ressuscitado, e estão muitas pessoas à volta, e a Bíblia diz que muitos creram em Jesus, e queriam que ele viesse cá para fora para falar com eles. E depois diz assim: estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muitos dizem, ele sabia o que havia no homem porque ele era um homem igualzinho a nós. Esse é outro erro. É um erro grave. Até é uma blasfémia, de facto, dizer que Jesus era igualzinho a nós em tudo. Isso é uma blasfémia. Claro que Jesus não podia ser igual a nós. Jesus era 100% divino e 100% humano. Mas isto é outro assunto que nós temos que depois aprofundar noutra altura. Porque todos estes assuntos estão interligados. Mas o que é que diz aqui? Aqui no tema que estamos a falar hoje é o quê? Ele diz assim: ele sabia o quê? O que havia no homem. E não era porque ele era um homem. É claro que ele era um homem, 100% um homem. Mas ele sabia o quê? Que havia uma corrupção. O homem estava 100% corrompido na sua mente, no seu coração. E que era impossível ao homem por ele mesmo voltar outra vez ao ponto em que estava, em conexão com Deus. Como ainda há pouco estava a dizer, que o problema realmente do homem é a separação do Espírito de Deus. O homem sem o Espírito de Deus fica completamente corrompido. E nós vemos o que está a passar hoje no mundo. O que é que está a passar-se hoje no mundo? Outra vez eu estou a ir por outro caminho, mas isto é interessante falar nestas coisas. O que é que está a passar hoje no mundo? Com o sistema educativo, as universidades que são completamente lixo. Ainda bem que graças a Deus, que eu não pus os meus pés nessas instituições satânicas. Lá ensinam o quê? Tudo ao contrário a Deus. Qualquer professor que ensine a teoria da criação, vamos dizer, é posto para fora. As pessoas conservadoras que acreditam em Deus são ridicularizadas, às vezes até são agredidas verbalmente, fisicamente. E o mundo tem vindo neste caminho do quê? A afastar-se de Deus cada vez mais, cada vez mais. Porque quando há a ideia que existe um Deus, as pessoas ainda têm ali um freio, né? A pessoa ainda pensa, se isto for verdade, é melhor eu não ser um completo monstro. Então, o que acontece é, quanto mais a sociedade se afasta e as pessoas se afastam de Deus, mais nós vemos a miséria em que este mundo está-se a tornar. Por exemplo, com o homossexualismo, as coisas perversas que o homem anda a fazer, os abortos. Vocês sabem quantas milhões de crianças morrem por ano? Milhões! É o maior genocídio de toda a humanidade. Milhões de crianças. Cada criança daquelas que morre, cada feto daqueles é uma criança. Era suposto ser um ser igualzinho a mim, igualzinho a você que está a ouvir. Então é uma coisa terrível. Quanto mais se afasta, mais miséria, mais problemas, mais, não é, trevas. Então vamos ver aqui mais um verso onde diz claramente que o problema realmente está, não é? A natureza do homem, não é o seu comportamento. É claro que o comportamento mas temos que ver porque é que ele se comporta assim. Mas vamos aqui, João 7,15, 18. João 7,15, 18 diz assim: e os judeus maravilhavam-se dizendo, João 7, eu acho que enganei-me aqui, mas vamos ver. Eu devo-me ter enganado aqui neste verso. Bem, não interessa. Este verso aqui eu devo-me ter enganado quando eu o pus aqui. Mas aqui vamos a Gênesis aqui 2,16. Deixa eu ver o que é que eu pus aqui.
às vezes as coisas não correm lá muito bem. Ah, ah, exatamente. Não, isso era também para. O problema não é, na realidade, que eu já expliquei, não é? Que o problema não foi nem o comer do fruto, porque Deus pode criar todos os frutos, trilhões de frutos, nem Deus sequer come, porque imaginem, eu só faço uma regra, imagina que eu tenho muitas árvores, frutos, e eu preciso daquelas árvores de frutos, né? Sei lá, imaginem, para ter uma renda, porque preciso do dinheiro para me sustentar. Então eu faço uma regra para as pessoas que vivem ali: olha, não comam estes frutos porque eu vou precisar. Mas se eu não precisar, e se eu estou a fazer uma regra para algo que eu não preciso, é tipo que sem sentido. É claro que Deus não precisava. Aquele foi um teste feito para ver se o homem realmente iria confiar na palavra de Deus em dizer para não comer que eles iriam morrer. E realmente eles deveriam morrer instantaneamente. Só que a graça de Cristo entrou. E quando ela entrou, ela deu uma extensão de vida ao homem e à sua descendência. Vejam bem como Deus é misericordioso, porque era suposto o homem morrer instantaneamente ali, porque quando se afastou de Deus, Deus é vida, se quem não tem Deus automaticamente morre. E o mesmo é o exemplo de Lúcifer, Satanás, o inimigo. Deus, ele não morreu instantaneamente porque existe este propósito de Deus de mostrar a todos os seres e a todo o universo o que é que acontece quando era necessário acontecer, porque era inevitável, mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Então é necessário mostrar o que é que acontece quando um ser se decide afastar de Deus. E nós podíamos falar um pouco acerca, na realidade, do que é que aconteceu no céu quando Lúcifer não quebrou nenhuma lei. Ele pensou por si mesmo que ele não precisaria do quê? Da presença de Deus nele para poder ser bom. Ele por ele mesmo não poderia ser bom. Ele poderia ser Deus. Ele não precisaria de Deus para agir como um santo, para ser bom, para ser amor, para ser justo. Ele por ele mesmo, ele conseguiria fazer isso. Mas ele enganou-se profundamente, porque só Deus é bom. E a Bíblia diz-nos isto claramente, que só Deus é bom. Agora, eu acho que já expliquei um pouco. Isto há muito que falar sobre o assunto do verdadeiro problema do homem. E o verdadeiro problema do homem não é o seu comportamento, mas sim a sua natureza. Ele tem uma natureza corrompida, por isso ele tem comportamentos corrompidos. Agora, vamos falar da solução. É óbvio que este assunto tem que ser mais exposto, mas eu até estou no trabalho e tenho que voltar a trabalhar em breve. Vamos ver se eu não sei lá, também os vídeos ficam sempre muito longos, mas seja como for, vou deixar ir. Vimos o problema, agora vamos ver a solução. Qual é a solução? Vamos ver aqui, vamos começar talvez, eu pus aqui, é capaz de nem estar por ordem, mas não interessa. João 3, 14, 16. Nós conhecemos este verso. Este verso até é usado pelos, não este, mas um verso em João 14 que é usado pelos trinitários. E para quem não sabe, obviamente Deus não é nenhuma trindade. Isso é um ensinamento da tradição que realmente foi criado, vamos dizer, pela Igreja Católica. E nós não vemos isso em lado nenhum na Bíblia. Deus não é uma união de três pessoas. Deus é o Pai de Jesus Cristo. E esse Deus tem um filho literal, que é Jesus Cristo. E esse filho é divino. Sim. Porque é que ele é divino? Tal como se eu tiver um filho com uma mulher, o meu filho vai ser o quê? Humano. Agora não vamos dizer, Deus juntou-se com uma mulher. Isso é um absurdo. Deus pode tudo. Deus é um ser, não é? Sobrenatural. Vamos dizer, ele tudo pode. Ele não precisava ter uma mulher para ter um filho. Eu não sei exatamente como aconteceu, como eu também não sei como é que Jesus andou na água, como eu não sei como é que ele transformou água em vinho, como eu não sei como é que ele ressuscitou os mortos. Isso é metafísico, é algo completamente... É um milagre, e só Deus é que pode explicar. Eu não posso explicar, mas eu acredito. Deus tem um filho literal, a Bíblia deixa-nos saber isto.
E esse filho é o quê? Ele é divino porquê? Muito simplesmente porque ele é o filho de Deus, literal. A Bíblia fala em filho unigênito, não é por qualquer razão que... Se nós formos ver a palavra no grego, quer dizer que é o filho literalmente unigênito, até monogenes, que é a palavra no grego. Quer dizer, mono, nós sabemos que mono é tipo um, genes tem a ver com genética. Então a palavra quer dizer o único da geração, genética. Está a falar de uma forma humana, não é? Mas nós não podemos explicar na totalidade as coisas de Deus. Temos só uma ideia que a Bíblia nos mostra, não é? Mas outra vez, eu não posso continuar a ir por outros caminhos porque eu falo muito e de muitas coisas e às vezes... Mas eu quero tentar que vocês entendam estas coisas, porque os pastores e as organizações religiosas, eles não ensinam nada. Eles querem é o dízimo no bolso. E outra coisa, para quem não sabe, o dízimo não é nenhuma lei obrigatória. O dízimo é um ato voluntário. Que, outra vez, o Espírito de Deus na pessoa faz com que essa pessoa dê o dízimo voluntariamente. Mas outra vez, já estou aí por outro caminho. Mas vamos aqui ver o que é que realmente é a solução para o problema. Em João 14, fala de um Consolador que Jesus disse que haveria de ser enviado. E o que é que acontece? Muito superficialmente, os trinitários, eles dizem, o Consolador, estás a ver? Diz outro Consolador. Então, eles dizem, estás a ver? É o outro. Jesus está a dizer que é o outro. Se é o outro, não é ele. Ok. E que tal se lêssemos o contexto? Eu não vou fazer isto agora, claro que não, mas só para finalizar aqui, o que é que acontece? Jesus está a falar com os seus discípulos, aqui em João 14. E depois ele fala do Consolador, e depois vejam o que é que Judas, não os Iscariotes, ele entende. Estamos no 14 e agora ele vai passar para o 22. Aqui quando ele fala do Consolador, começa aqui no 16. Ele fala um pouco do Consolador, depois vem a falar dele próprio, ele diz... não vos deixarei órfãos, vós me vereis, eu estou em meu Pai e eu em vós. E depois diz também, eu amarei aquele que guarda os meus mandamentos, as minhas palavras, e me manifestarei a ele. Então, só que não leem nada. Quando leem, eles só leem o outro, ponto final, fecha o livro e vamos embora. Diz que é o outro. Mas Jesus depois diz claramente: eu me manifestarei porque eu vivo, vós vivereis, e por aí, né? E depois no 22, o que é que Judas Iscariotes, que estava lá naquele momento, o que é que ele entendeu com aquelas palavras do Consolador? Ele diz assim: disse-lhe Judas não Iscariotes, Senhor, de onde vens que te hades manifestar a nós e não ao mundo? Porque se vocês repararem aqui em cima, ele está a falar do Consolador e depois diz assim: o mundo não o pode ver, ou não o pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque habita convosco e estará em vós. Quem é que estava a habitar com ele? Bem, eu não vou ir para tentar explicar, porque vai ficar muito longo o vídeo. Mas o que é que Judas entendeu com isto? Ele diz assim: Senhor, como é que tu te há de manifestar a nós e não ao mundo? O que é que Judas entendeu? Quem é que era o Consolador? Era ele, porque ele estava a falar. Judas acaba por concluir com o quê? Com o Consolador que ele disse que havia de enviar era o próprio Jesus. Ele disse assim: Senhor, como é que tu te vais manifestar a nós e não ao mundo? E depois Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que vai vir? O Pai e Jesus virão para o crente e farão nele morada. Então, esta na essência é a solução para o problema do homem. E nós sabemos que a Bíblia diz, não é? Que o homem é o templo do Espírito Santo. Nós sabemos, diz em Coríntios, eu provavelmente tenho aqui, mas se não tiver, Coríntios 6, Coríntios 3, Paulo fala claramente que não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não pertenceis a vós mesmos, mas fostes comprados com alto valor ou algo assim. Então, esta é a solução. O que é que acontece? Quando, por fé, nós acreditamos que o nosso problema é a fé, realmente. Porque a Bíblia diz assim: sois salvos pela graça mediante a fé. Temos que acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz... Eu sei que isto, se nós realmente levarmos isto literalmente, nós vamos saltar e vamos gritar e vamos parecer os pentecostais. Porquê?
Porque Deus habita em nós. Vocês entendem o que é que isso quer dizer? Claro que não entendem, nem eu, infelizmente. Mas eu quero entender. Se nós acreditamos que Deus habita em nós, então aí o que é que acontece? Há reconciliação por meio de Jesus, através da fé, nós tendo fé, porque reparem, o problema no Éden foi o quê? Foi falta de fé, que é a confiança de Eva na palavra de Deus. Por isso Deus, em toda a sua base do Evangelho, a fé é essencial. E Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? A palavra diz. Então, através da fé, nós acreditamos no que a Bíblia está aqui a dizer. O que é que a Bíblia... Quem diz Jesus é mentiroso? Jesus não é mentiroso. Eu posso ser mentiroso. Diz Paulo, todo o homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. E todo o homem é mentiroso. Sem Deus, todo o homem é mentiroso. Então a Bíblia está aqui a dizer claramente, Jesus, ele não é mentiroso. Ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama e guarda a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não é mentiroso. Isto não é simbólico. Não, de forma alguma. Isto é literal. De uma forma que eu não entendo, é um milagre. O Espírito de Deus, que eu também não sei, não entendo, sei que é o próprio Deus, que é o Pai, que não é outra pessoa, isso é certo, que a Bíblia deixa-nos saber. Tanto aqui que nos diz, não é? Aqui diz-nos que é o Pai e o Filho que vêm para nós. E eles fazem que é morada em nós. Mas eu não posso alastrar muito, né? Mas vamos aqui a outra. João 3, 1, 8. Também aqui em João. João 3, 1. João 3, do 1 a 8. E vai ficar um pouco grande, mas vamos ver. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for Deus com ele, se Deus não for com ele. Reparem Jesus não está para ter aqui uma conversazinha miúda nem nada disso. Jesus vai direto ao assunto. Ouve, eu não quero falar destas tuas coisas superficiais, eu vou-te dizer-te qual é que é o teu problema. O teu problema é o problema da humanidade. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora reparem, se é preciso uma pessoa nascer, ainda há pouco já disse, mas eu vou repetir, porque repetição é o melhor, um dos melhores meios de aprendizagem. Por isso é que a televisão satânica, eles passam a mesma coisa, até enjoa. E não só a televisão. Bem, não interessa. Ele diz, nascer de novo. Então é assim, se nós precisamos de nascer de novo, isso quer dizer o quê? Que existe um problema gravíssimo com a nossa vida. Não é? Eu tenho a minha vida. Se eu digo assim, eu tenho que nascer de novo, o que é preciso para nascer de novo? Primeiro é não existir, não é? Porque eu já nasci uma vez, através da carne da minha mãe. Eu, para nascer de novo, eu tenho que não existir ou tenho que morrer. Eu tenho que morrer e tenho que nascer outra vez de novo. E depois é assim, se Jesus diz assim, vocês têm que nascer de novo, é porquê? Porque essa vida não presta para nada. É claro que não presta. Nós temos a vida que nós temos, uma vida corrompida, que veio de Adão. Como ainda há pouco disse, Deus só criou uma vida, de fato, foi Adão. A própria Eva saiu de uma costela de Adão e foi gerada a partir dali. Deus não criou ela. Ela é gerada, é diferente. A palavra gerar ou construir, a palavra no hebraico até é construir. Deus, a partir da costela, construiu Eva, vamos dizer. Mas ela é parte, por isso é que Adão depois acaba por dizer, ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue. E é mesmo, literalmente. Então o que é que acontece? Essa vida passou a todos. É a vida de Adão. E o que é que essa vida traz para nós? Traz a ausência de Deus. E o ser humano, por ele mesmo, ele não consegue se aproximar de Deus. Porquê? Porque ele não consegue fazer o que é bom. Nós só conseguimos fazer o que é bom se Deus habitar em nós. E nós, por nós mesmos, não conseguimos aproximar-nos de Deus. Agora, por isso era necessário vir o Filho de Deus, não é? E ele ser divino e humano, e ele conseguir trazer o quê? Reconciliação entre o homem e Deus, porque ele era divino e humano. Então ele agarrou a mão de Deus e agarrou a mão da humanidade. Então, agora, através de Jesus, nós podemos, de uma forma como nunca antes houve,
ter reconciliação e ter o Espírito, que é o Consolador. Se repararem em João, diz que haveria de enviar. Se haveria de enviar era porque o Espírito ainda não estava. Daquela forma ele nunca existiu, porque Jesus nunca tinha sido um homem. Mas outra vez, eu não posso me alargar em todas estas questões. Mas aqui claramente Jesus, o Nicodemos vem com uma conversa assim miúda e mansa e tal, tu és Deus e tal. Jesus diz assim, olha, eu não quero saber nada disso. Estou-te já a dizer, ou vocês nascem de novo, ou vocês nunca vão poder entrar no reino dos céus. E depois disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele estava a dizer isto de uma forma física. É claro que Jesus está a falar de uma forma espiritual, mas ele, de certa forma, ele sabia um pouco o que é que se passava. Eu agora não tenho tempo para explicar, mas depois diz, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer do Espírito é nascer do Espírito de Deus. Isso significa quando uma pessoa realmente vem à crença verdadeira, à fé e confiança que Deus é real e naquilo que Jesus foi feito, naquilo que foi feito em Jesus por nós, e obviamente na água é o batismo, não é? A Bíblia ela recomenda-nos o batismo, e o batismo é uma cerimónia simbólica, não representa tal como no dia em que Jesus foi batizado, ali aconteceu algo literal. Nós vemos o Espírito de Deus a vir do céu e tipo que de uma forma especial a ungir Jesus. Mas isso não é o que acontece, que eu saiba, não acontece. Pode ter acontecido com outras pessoas, mas na realidade não é o que acontece normalmente. Quando a pessoa é batizada, vem o Espírito Santo e é ungida. Não. A pessoa é batizada pelo fogo muitas vezes antes de fazer a parte cerimonial e simbólica do batismo. Ela já antes disso, como foi o meu caso, eu fui batizado pelo fogo, eu descobri a Deus e Deus batizou-me com o seu Espírito antes de eu ser batizado. Eu só me batizei 2 anos, ou que foi, talvez mais, 3 anos depois. Então, este é realmente o que é necessário, é nascer novo do Espírito, literalmente, morrer para o velho homem. Isto é tudo um milagre. Isto tem que ser explicado. Só que eu não consigo, não posso aprofundar-me nesses temas todos. Só estou a tentar dar-vos uma ideia, um princípio da realidade que temos em Cristo e o que a Bíblia fala. Então, ele depois diz, não é? Tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino dos céus. E depois diz assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Outra vez, ele faz o contraste. Todos nós nascemos da carne um dia, é óbvio. Nós estamos aqui, somos humanos. Eu nasci da minha mãe e do meu pai. Nasci da carne. Eu não tenho, graças a Deus. Eu ia dizer que eu tinha a vida velha de Adão, não é? Essa vida de Adão. Mas eu acredito 100% que hoje eu tenho a vida de Cristo em mim, a habitar e a transformar o meu ser e a guiar o meu caminho e a fazer todos os milagres que eu não poderia nunca fazer por mim, como vícios que eu tinha e coisas que o meu coração amava, que hoje detesta. Isto são milagres que só Deus, nenhuma lei pode fazer isto. Só Deus no crente pode realmente, verdadeiramente e com prazer acontecer. Eu hoje detesto coisas que eu adorava muitíssimo antes. Hoje eu olho e detesto-as. Isto é um milagre que aconteceu em mim. E eu sei disso. Então, e depois ele diz, né? Eu quero nascer de carne. Depois assim, não te maravilheis de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Outra vez ele diz. Depois ele diz, o vento sopra para onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Pronto, aqui também podia ser explicado, mas só para dizer, aqui é o problema, não é? O problema do homem, ele tem uma natureza, uma vida, vamos dizer, uma vida corrompida. E Jesus está a dizer assim, vocês têm um problema gravíssimo, vocês têm que morrer. Larga essa vida de Adão e venham o quê? Para a vida do quê? Do segundo Adão, do último Adão. Como Paulo fala do último Adão. Eu acho que eu tenho aqui um verso, talvez, desse. São tantos versos, é muita coisa que não dá para... E no trabalho ainda mais, mas eu espero que possam estar a ser abençoados por esta mensagem. Então, Romanos 5:8. Romanos 5:8.
aqui também é maravilhoso. Paulo é tão profundo e tão completo. Cada palavra de Paulo tem tanta riqueza. Este foi o homem a seguir a Jesus. O que Jesus. Lembra-se quando Jesus diz assim: Eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas eu não posso vos dizê-las agora, vocês nunca suportariam. Paulo foi o que foi durante 3 anos e meio nos desertos da Arábia, foi treinado diretamente. Ele até foi levado, Paulo diz que foi levado ao céu em visões. Ele foi treinado de uma forma tão profunda, e ele era um rabi. Ele conhecia as escrituras do Velho Testamento. Ele sabe do Evangelho de uma forma que nenhum outro. Até o próprio Pedro diz assim: Paulo escreve coisas difíceis de compreender que muitos usam para a sua própria destruição. Então vejam bem, Paulo foi dotado de uma forma extra especial para explicar o Evangelho, e ele fez-o de uma forma brilhante. Mas vamos aqui do 8, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, aqui isto, como diz aqui na Inglaterra, blow my mind, tipo, explode a minha cabeça. Mas logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue, se vocês se lembram, o sangue é o quê? É uma representação do quê? Da vida. Se nós vamos ao Velho Testamento, quando fala em sangue, não diz assim: nós seremos lavados pelo sangue de Jesus. É óbvio que não é o sangue de Jesus literal, não é? Que nos vai lavar. É um símbolo. A Bíblia é um livro que nos leva realmente a pensar e a raciocinar e a tentar ligar as coisas. Não é um livro simples às vezes de entender. O Evangelho é simples, mas Deus quer que nós realmente possamos estudar para ser realmente, não é? Fortes na palavra e que possamos realmente estar certos. Então, sangue, ele representa a vida. Então diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pela sua vida, diz aqui sangue, mas na realidade o sangue de Jesus representa a sua vida, que é uma forma simbólica de falar, seremos por ele salvos da ira. Por ele, do sangue, seremos pelo sangue, pela vida, seremos salvos da ira. E o que é que diz aqui? Que já fomos justificados. Muita gente ainda hoje em dia quer ser justificada pelo quê? Através das obras da lei. Fazendo obras, pensam que podem, por isso, se justificar perante Deus. É claro que as obras é um processo que é natural. É obviamente qualquer um que se converte verdadeiramente e que Deus habita nele, a única opção possível daquela pessoa é não mentir, é não roubar, é não adulterar, é não cobiçar. E todas as coisas que as 10 afirmações dos 10 mandamentos mandam fazer, mas muito para além disso. Como ainda há pouco nós vimos que Jesus fala do coração. Até na sua própria mente, ele tem controlo, porque Deus habita nele, ele tem controle na sua própria mente, no seu próprio coração. Então ele acalma os ânimos, ele controla, ele tem paciência, é longânimo. Então é uma coisa, é um milagre de Deus, porque o homem, quando é carnal e mente carnal, é quase como um animal selvagem. Ele não. Vem uma palavra errada, ele entra em ira, sente ódio pelas pessoas, inveja, mente sem problema nenhum, é como se fosse uma coisa normal. E por aí, não é? Porque é óbvio que não tem consciência muitos, mas pronto. Mas eu falo tanto, ai. Mas vamos aqui para o 10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, então o que é que acontece? Diz que já fomos justificados e já fomos reconciliados. Isto para muitos é uma surpresa, porque muita gente pensa que Deus tem um problema com eles em particular e que Deus é um ser tirano que está ali com uma vara pronta. Ai, tu erraste, mentiste, está aqui anotado aqui no livro. Vou-te matar, vou-te enviar para o fogo eterno. É claro que não existe nenhum fogo eterno. Isso é mais uma das mentiras da Romana Igreja Católica. Até vem antes da Igreja Romana Católica. A Bíblia às vezes dá a entender que existe um fogo eterno. Mas não pode existir. Podemos alguma vez pôr estas duas afirmações lado a lado. Deus é um Deus de amor, mas vai torrar as pessoas eternamente. Não dá, é incompatível. Deus é um Deus de amor, sim, há um fogo que vai cair. A Bíblia fala, sim, há um fogo
os ímpios, as pessoas que não vão aceitar Jesus, elas vão morrer pelo fogo, sim. Mas é uma morte quase que instantânea, porque Deus é justo. Ele nunca iria fazer isso, estar a manter uma pessoa viva durante a eternidade. Isso é uma coisa satânica. Isso é de Satanás para deturpar o caráter, a face de Deus. Isso é uma coisa ridícula. Então, mas continuando aqui, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por quê? Pela sua vida. Outra vez, a questão toda que eu estava aqui a tentar dizer é o quê? É que é a vida de Jesus, né? A vida de Jesus. Nós somos salvos pela vida. Jesus dá-nos a sua vida. Esta é a solução para o problema. A vida de Jesus. Não uma lei que nos diz para fazer isto e aquilo, para controlar o nosso comportamento, mas não transformar o nosso ser. Então, a vida de Jesus realmente transforma o nosso ser. E quando Jesus disse, vocês precisam nascer de novo, ele não diz só isso e depois deixa-nos, então, mas como é que vamos nascer? Não, eu vou-vos dar a minha vida. A minha vida vai estar em vós. Então, é algo maravilhoso. E depois diz assim, aqui em 1 Coríntios 15, 45. Agora, esta é aquela parte que fala do segundo Adão. Há muitos versos, eu tentei só assim por alto. O meu coração está cheio destas coisas e eu quase que não consigo ficar, não é? Assim, sem falar e glória a Deus por isso. E aqui diz assim, aqui do segundo, ainda há pouco eu falei, do primeiro Adão, que deu-nos uma vida, que é a vida carnal que todos nós nascemos, e depois Jesus disse, têm que nascer de novo, então precisam da vida de um segundo Adão. Jesus, se vocês lembram-se, há um verso em Isaías 9:6, diz assim, ele seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Porquê é que Jesus é chamado Pai? É muito simples, porque Ele dá-nos a sua vida. E o Pai é alguém que dá vida aos seus filhos. Jesus é o nosso Pai também, porque Ele dá-nos a sua vida. Então diz assim, aqui Ele é o segundo Adão, diz assim, 1 Coríntios 15, 45, diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O que é um espírito vivificante? É um espírito que dá vida. E quem é o último Adão? Se nós vemos o contexto, que não dá tempo, né? Mas acho que todos nós que... Aqui por acaso diz, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 15, 22. Então estão a ver aqui o contraste. Adão é o primeiro Adão e Cristo é aqui o último Adão. E depois diz claramente, como morreram todos, realmente todos vão morrer, mesmo os cristãos, por isso é que é preciso morrer e nascer de novo. Todos morrem, dizem no 22, 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E depois no 45 diz, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. Jesus é o Espírito Santo. A Bíblia fala isto claramente. Diz em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Jesus é o Espírito. E é claro que tem muitos outros versos. E isso é uma doutrina bem clara na Bíblia. E é a única forma. Por isso é que os trinitários nunca vão poder entender as maravilhosas boas novas do Evangelho de Cristo, porque eles pensam que o Espírito Santo é uma terceira pessoa e que não é Cristo que está a habitar em nós, é outra pessoa, mas isso faz de Jesus um mentiroso, e Jesus não é um mentiroso. Então vamos ver aqui trazer aqui mais uns versos para cimentar a solução do nosso problema. Deixa eu ver aqui em João, o que é que eu tenho aqui? João 14, João 14, 6, 18 ou 20. 6. Claro, aqui 14, 6. Quem é que não conhece esse verso, não é? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele é a vida. Ele é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. 18 e 20. Deixa eu ver. 18 e 20. Claro, no contexto do Consolador diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vocês veem. E depois também diz no 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós. E depois Jesus logo a seguir diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E depois diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Imaginem, eu estou com vocês, chego ao pé de vocês, vocês estão a viver e digo assim: olha, porque eu vivo, vocês vão viver. Então, mas se vocês já estão vivos, precisam de mais vida ainda? É porque realmente estão mortos. Ou precisam de morrer e ter uma nova vida. E depois diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. É Jesus que está em nós. É esta realmente a solução para o problema do homem. Jesus, espiritualmente, literalmente, em nós. Depois diz em João 10:10. João 10:10, que é um verso também muito bom. Qual é que é o verso que não é bom? Diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como é que alguém vem para um monte de pessoas que estão a viver e diz assim: eu venho para trazer vida a vocês? Então, mas as pessoas já estão a viver. É claro que Jesus está a falar de uma vida que é uma vida que eles não têm, que é uma vida realmente justa, uma vida divina. E Pedro diz: nós somos participantes da divindade em Cristo, como é óbvio. Então eu venho e digo: imagina que vocês têm, sei lá, um monte de maçãs, e eu venho ao pé de vocês: olha, eu vou-vos dar mais uma maçã. Então, mas já tem maçã? Não, é porque a minha maçã é super especial, não é? Ou eu então não estou a ter, não é, sentido no que eu estou a falar. Mas é realmente isso. Jesus vem para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E os pastores evangélicos pensam que isto é prosperidade. Então fazem com que as pessoas deem um monte de dízimos a eles. Dizem assim: não, vocês se derem, vão ter uma vida em abundância. Não está a falar de uma vida, vamos dizer, física. Estamos a falar de vida, literalmente vida. O sinónimo de vida, um dos sinónimos é espírito. Então estamos a falar de uma vida espiritual realmente em abundância. No 17:3, aqui nós é um verso muito especial para o meu coração. E depois diz, João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam, vírgula, a ti só, vírgula, por único Deus verdadeiro, vírgula, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está a falar com o Pai e está a dizer assim: conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E depois, vírgula, e a Jesus Cristo, o teu Filho, a quem tu enviaste. Então, outra vez, esta é a vida. Depois, como ainda há pouco lemos em João 14 diz que quem ama a Jesus e guarda a sua palavra, o Pai e o Filho habitarão. É isto que está aqui, claramente. O Pai, lá está, conhecer, e conhecer não é ter um conhecimento intelectual de Jesus. É realmente, quando a gente fala em conhecer, é quando a gente começa a falar com uma pessoa e começam-se a conhecer e começam a perceber os traços de caráter e por aí. Isso é conhecer. É como um marido e uma mulher que ao fim de algum tempo têm um relacionamento bom, porque conhecem-se. É um conhecer como que realmente uma fusão. Então, quando falo em conhecer, não é de uma forma: eu sei que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Não, isso é tudo só informação na cabeça. Deus não quer uma pessoa superficial e só com informação na cabeça. Quando é conhecer, é mesmo ter um relacionamento. Nós realmente termos a Deus como um amigo, mas principalmente Ele é o nosso Pai. Nós temos a Deus como nosso Pai, literalmente como nosso Pai. E a Bíblia não usa palavras à toa. Se a Bíblia usa palavras assim tão profundas, todos nós já tivemos Pai. Infelizmente nem todos, e lamento por isso,
mas todos os que já tivemos pai, nós sabemos, e também é verdade que muitos pais não demonstram carinho e por aí, mas quando é um pai, vamos dizer, que consegue demonstrar carinho e tudo isso, é um relacionamento maravilhoso entre pai e filho, ou pai e filho e mãe e por aí. É um amor puro, não é? Então é este o relacionamento e o amor que nós que Deus pretende que nós possamos ter com Ele. E de facto, lá está, mais uma forma de entender o que se passou no Jardim do Éden foi que houve a quebra de um relacionamento, não foi a quebra de uma lei. O problema não foi a quebra de uma lei, o problema foi a quebra de um relacionamento entre o pai e os seus filhos. Porque vocês percebem que mesmo depois deles quebrarem a lei, o que é que acontece? Deus continuou a ir lá a tentar visitá-los e tentar fazer tudo igual, como Ele sempre fez, mas na sua mente eles já estavam corrompidos. Era impossível retornar. Vocês percebem? Porque se vocês leem o que se passou lá, depois deles pegarem na fruta e comer, mesmo assim Deus ainda continua a ir lá visitar como Ele fazia sempre. Pela tardinha ele vinha e falava com eles cara a cara. Mas ali eles já se esconderam e estavam com medo de Deus. Mas não foi Deus que mudou. Quem mudou foi o homem. O homem é que mudou na sua mente. Deus nunca mudou. Deus sempre amou o homem. E nunca mudou a sua vontade para com o homem. É claro que nós vemos episódios complexos na Bíblia, no Velho Testamento, em que Deus dá ordens para coisas que, se não forem entendidas dentro de um contexto, dá a parecer que Deus é um tirano e é uma pessoa terrível. Mas não é isso. Deus, lá está, eu não posso tentar explicar tudo de uma vez. João 14, 21. Eu acho que já li isto. Já li este. Então, para fechar, para não ficar, isto já está grandíssimo, mas já deve estar para aí numa hora e tal. Mas, e eu teria muito mais a falar, mas quem pode aguentar? Vamos lá. 1 João do 1 ao 3. Ok. É muito maravilhoso aqui. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos e o que ouvimos com os nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Está a falar de Jesus. João está a falar de Jesus. Vejam a forma profunda como ele está a falar. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com Deus, o Pai, e nos foi manifestada. De quem é que João está a falar? Está a falar de Jesus, não é? Está a falar do Filho de Deus. E o que é que diz aqui? Que Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a nossa vida, a vida do crente. É a vida eterna. E Ele estava com o Pai e foi manifestado. Depois diz assim: o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vocês entendem? A comunhão é o quê? Quando nós estamos, é igual quando nós estamos com os irmãos, congregados com os irmãos, estamos em comunhão, estamos a socializar, vamos dizer. Aqui João está a dizer a realidade espiritual do crente é que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho quando? Todos os dias, a todo o segundo. Porque como nós vimos, quem é que habita em nós? É o Pai e o Filho, mediante o Espírito. Não me perguntem como é que isto acontece, mas isto é um milagre. Porque Deus é um Deus de milagres. Eu não sei exatamente como é que isto acontece, nem quero saber. Mas que acontece, acontece. Por isso é que nós vemos pessoas a ser transformadas, nós vemos os dons espirituais, que infelizmente não se vê muito hoje em dia, porque as pessoas não têm fé. Não se vê as pessoas a serem ressuscitadas das covas,
a serem curadas, a expulsar demónios. Às vezes parece que se vê, mas na realidade eu penso que não se vê. E isso não é culpa de Deus. Deus está disposto a dar o Espírito como sempre deu. E se formos lá a Marcos, lá no fim, diz que estes sinais seguirão àqueles que creem. E depois diz, expulsarão demónios, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. E se forem picados por uma serpente ou por uma víbora, não morrerão. Se beberem um copo envenenado, também não morrerão. Isto tudo é a realidade do cristão. Só que o cristão moderno, ele tem uma mente tão incrédula, que é a palavra, tão incrédula, tão carnal, tão mundana, tão fixada nas coisas, que não consegue entender as realidades espirituais e não consegue entender o que é que se passou. Que a Bíblia diz que Deus habita no homem, e se isso fosse entendido de verdade por cada um de nós, é como eu disse, nós íamos parecer pentecostais, tal como o que aconteceu quando o Espírito veio sobre os crentes. Eles falavam em línguas e sei lá, e deviam faltar louvores e cantar, e eu nem sei, não é? Mas isso Satanás faz uma cópia. Ele é um falsificador. Ele falsifica isso com o quê? Com os pentecostais, não é? Toda aquela coisa, e metem-se a dançar. Aquilo é um espírito errado. Aquilo é o espírito de Satanás, não é o espírito de Deus. Mas os frutos do espírito são similares. Mas lá está, Satanás, ele faz uma falsificação de tudo, não é? Tem um exemplo do sábado, não é? O dia de Deus, ele fez um dia para ele e por aí, não é? 1 João 5, para terminar, para terminar, é uma coisa bela aqui. O que é que não é belo neste maravilhoso livro? Diz assim, João 5:11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Qual é o verbo que é utilizado aqui? Passado, não é? Está aqui um verbo no passado. Deus deu-nos. Existem versos na Bíblia que também diz que iremos ter a vida. Mas se Deus habita em nós, não teremos já a vida eterna? É claro que já teremos. Mesmo que possamos morrer, como Jesus disse. Mesmo que morram, tipo, é só um sono, não é? Não morremos de fato. É só um tempo em que vamos... Não é eterno. Então aqui está-nos a dizer, né, que Deus nos deu a vida eterna no passado. Isto já foi feito. E esta vida está em seu Filho. E depois diz no 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes, fé, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Irmãos e irmãs, vocês percebem o que é que João está aqui a dizer? Ele está a dizer assim, estas coisas eu estou-vos a escrever a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes presente a vida eterna. Isto é algo presente. É claro que nós temos a vida eterna. Se Deus habita em nós, como é que isso não pode ser a vida eterna? É sem dúvida a vida eterna. Então, ele diz claramente, para que creiais no nome do Filho de Deus, porque nós temos a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, eu penso, para hoje, eu vou ficar por aqui, que eu também tenho que ir trabalhar. E espero que tenha sido proveitoso. Estes pontos, às vezes a gente levanta mais questões do que o que conseguimos responder, porque todas estas coisas trazem muitas questões, como é óbvio, mas eu espero, se Deus me permitir, poder aprofundar alguns daqueles pontos que eu estava a tentar abraçar, mas não dá, porque o tempo... mas eles todos... a verdade de Deus é uma corrente, e essa corrente tem vários elos, e todos esses elos é como um quebra-cabeças ou um puzzle, né? Eles encaixam nessa corrente. Se algum desses não encaixa,
não dá para fazer a corrente da verdade. E a corrente da verdade, ela é magnífica. E uma verdade não pode ser incompatível com a outra. A Trindade é isso que faz. A Trindade, por exemplo, diz que é outra pessoa que está aqui agora no meio de nós e ele não é Jesus, é essa outra pessoa que está aqui. E isso é incompatível com as Escrituras, e mesmo se nós formos a ver como é que poderia ser outra pessoa se ele nunca foi um homem, se ele nunca passou pelas misérias humanas. Jesus, ele passou pelas misérias humanas. Ele tem que estar literalmente em nós. Ele sabe o que é ser humano. Então, são todos estes elos que encaixam nesta corrente de verdades, que é uma coisa magnífica. Então, eu vou resumir o que é que eu tentei passar hoje. O problema do homem não é a transgressão de uma lei, mas foi a transgressão de um relacionamento entre pai e filhos, entre pai, Deus, e Adão e Eva, e depois, consequentemente, toda a humanidade. Esse foi o problema, uma quebra de relacionamento, uma quebra de confiança entre o homem e Deus. E confiança é fé. Ao quebrar a fé do homem em Deus, Deus separou-se do homem e ficou o quê? Ficou só miséria, ficou só tudo o que é mau. Como a luz se afasta, fica trevas, é a mesma coisa. Se afasta o quente, fica frio, é a mesma coisa. Se afasta Deus, que é bom, santo, justo, Ele só. Nenhum ser é isso por ele mesmo. Só Deus é isso, naturalmente, pela sua natureza. Quando Deus se afasta, é isso que fica o homem. Então, o homem ficou assim. O homem ficou completamente mau, completamente sem Deus. E a única solução era trazer o quê? Reconciliação entre Deus e o homem. Então, a solução foi vir o Filho de Deus, sendo um ser divino, mas não sendo o próprio Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Filho de Deus, ele tem uma natureza divina. Claro, ele é o Filho de Deus, ele é divino. Mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é o Pai. Ele é a fonte de tudo, inclusive de Jesus. Jesus procedeu do Pai num ponto da eternidade. Nós não sabemos como aconteceu, nem quando é que foi, como é óbvio. Nem na nossa mente nós conseguimos entender o que é a eternidade e o que é sempre existir. Isso é na nossa mente, não conseguimos, não é, compreender. Mas a solução era vir um ser divino, viver uma vida humana, ser posto na mesma posição que o homem era suposto ser posto, afastado de Deus e morrer, porque Deus disse, certamente morrerás, então era necessário ele morrer. Viver uma vida perfeita foi o que ele fez, porque ele era um ser 100% divino e 100% humano. Isso é outra situação que tem que ser explicada, porque as pessoas, muitos pensam que ele era 100% humano e depois dizem assim, porque ele fez, nós também conseguimos fazer, e depois passam a vida inteira com uma vida amargosa, cheia de tentativas de tentar fazer ou de tentar ser Deus. Isso é um absurdo, ninguém pode tentar ser Deus, só Deus é Deus, só Deus pode fazer o que Deus pode fazer. Então, e são doutrinas legalistas de denominações, de religiões que realmente são um erro muito grande. Nós não podemos copiar Jesus, nunca podemos fazer o que Jesus fez. Só Jesus pode fazer o que ele fez. Só ele é Deus. Porque se nós pudéssemos fazer o que Jesus fez, nós próprios poderíamos ser Deus. Não é verdade? Não era necessário vir Jesus e nos salvar. Nós podíamos ser o Messias, cada um de nós. Bastava ser uma ajudazinha do Espírito e tal, como eles dizem que é. O Espírito ajuda e por aí, e então nós vamos seguindo pouco a pouco, vencendo cada pecado. Mas isso não é assim na realidade. Mas pronto, a solução foi vir o Filho de Deus, fazer o que ele tinha que fazer, reconciliar o homem para com Deus, mas ainda não bastava. Então era necessário ele voltar ao céu e ser totalmente outra vez glorificado. Se vocês lembram, em João 17 diz assim: Pai, volta a dar-me a glória que eu tinha contigo antes de vir ao mundo. Qualquer coisa assim, não é preciso ir ler João 17, 4. Volta a dar-me a glória que eu tinha contigo antes de eu vir ao mundo. E depois os versos, lá está. Isto é... O meu telefone está aqui com algum problema, mas Jesus foi e então foi reposto à sua forma de sendo totalmente divino. Ele era totalmente divino. As suas características como sendo onipresente, onipotente e onisciente. Ele não tinha isso quando estava na Terra, apesar de ser 100% divino. Agora temos que entender o que é ser 100% divino. Essas características não fazem Deus Deus. Deus tem elas porque ele é Deus, mas
Deus, na sua essência, é o seu caráter, a sua natureza. Isso é que faz Deus Deus, não é porque Ele é todo poderoso ou que Ele é onisciente ou onipresente. Mas Jesus, ao ser levado ao céu, ele voltou a ter essas características, e então, por Ele estar capaz de se fazer presente em todo o universo, Ele pode habitar em cada crente pelo Espírito, espiritualmente, e dar a sua vida e viver a sua vida no crente. Então, essa é a solução do pecado, realmente. E quando Ele faz isso, o que é que acontece? A natureza humana é transformada de dentro. Jesus reina de dentro. E ao reinar de dentro, os frutos do Espírito acabam por sair, não é? Tudo o que Jesus sabe fazer, a única coisa que Ele sabe fazer, que é amar, que é ter paciência, ser benigno, todas as coisas que nós sabemos que são características de Deus, aí o homem consegue reproduzir porque Deus está nele. Não é porque o homem pode fazer isso por ele mesmo, mas porque Deus literalmente habita no homem. Então, eu acho que vou ficar por aqui hoje, e se vocês viram até ao fim, espero que tenha abençoado, e eu espero no futuro fazer mais vídeos. Eu vou fazer uma pequena oração para agradecer a Deus. Santo Pai, te agradeço pela salvação maravilhosa que deste-nos em teu Filho precioso. Ajuda-nos cada vez mais a entender o que está na tua palavra tão claramente, ó Pai. Muitas vezes temos que desaprender o que aprendemos, mais do que aprender de fato. Vamos chamar, eu tive que parar, ó Pai, mas tu sabes, muitas vezes temos mais de desaprender do que aprender. Temos que desaprender mais, sim, do que aprender, porque nós temos muitas ideias pré-concebidas, e isso é um problema. Ajuda-nos, Pai, leva-nos para cima, em frente, para os braços do teu Filho amado. Aí é a solução do nosso problema. Obrigado por tudo, no nome do teu Filho precioso. Amém, Pai. Pronto. Vou trabalhar, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muitas bênçãos do Altíssimo, e que possamos vencer a batalha. A batalha verdadeira do homem não é vencer pecado após pecado. A batalha do homem, porque o homem não consegue fazer isso. Só Deus pode fazer isso. A batalha do homem é acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus habita em nós. Se Deus habita em nós, aí tudo é possível, não é? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz João. Então, que possamos realmente vencer a batalha. A batalha é quê? A batalha da fé, da nossa incredulidade. Que nós possamos realmente acreditar naquilo que está escrito. E, quando acreditarmos, os mortos vão sair das covas, as nossas sombras vão curar as pessoas, e os demónios vão ser expulsos. E todas as outras coisas maravilhosas, milagrosas, que Deus pratica através dos seus servos. Fiquem na paz do Senhor.